Quem já viveu outros ciclos sente quando algo muda no ar. Rei Dalio não costuma falar sobre países emergentes com essa frequência. Quando fala, vale prestar atenção. Não porque ele tenha poderes proféticos, mas porque ele observa padrões que se repetem há séculos. E recentemente, ele apontou algo que poucos brasileiros estão discutindo com a seriedade necessária. O Brasil gasta 800 bilhões de reais por ano apenas para manter sua dívida rolando. 800 bilhões. Todo ano. Só para renovar compromissos antigos. Isso não é investimento. Não é infraestrutura. Não é saúde, educação ou segurança. É o custo de ter adiado decisões difíceis durante décadas. Para colocar isso em perspectiva, esse valor equivale a quase 10% de tudo que o Brasil produz em um ano. É mais do que o orçamento inteiro da educação e da saúde somados. É o dobro do que o país gasta com o Bolsa Família. E a pergunta que Dalio faz, sem precisar verbalizar, é a mesma que deveria estar na mesa de todo brasileiro que paga impostos, que poupa, que planeja o futuro. Quem vai pagar essa conta? Porque alguém sempre paga. Quando você ouve que a economia está crescendo, que o PIB subiu, que as exportações bateram recorde, é natural imaginar que o país está bem. As manchetes celebram. Os políticos comemoram. Os números parecem favoráveis, mas quem olha só o preço perde o contexto. Esse número, 800 bilhões, não aparece nos discursos políticos, não vira manchete, não gera debate acalorado nas redes sociais, mas ele está lá, silencioso, crescente, inevitável. E aqui está o ponto que Dalio sublinha. Esse movimento não nasce do otimismo, nasce da cautela institucional. Governos não rolam dívida porque querem, rolam porque precisam. Porque a alternativa seria tecnicamente inviável. Chamar isso de gestão fiscal responsável ignora o cenário maior. É como dizer que uma família está gerindo bem suas finanças porque consegue pagar o mínimo do cartão de crédito todo mês. Tecnicamente, não está inadimplente, mas o saldo devedor cresce. Os juros compostos trabalham contra ela, e a cada mês que passa, a margem de manobra diminui. O Brasil está pagando o mínimo do cartão. E chamando isso de vitória, Dalio não está fazendo previsões catastrofistas. Ele está apenas apontando o óbvio que poucos querem ver. Quando você gasta uma fatia gigantesca do orçamento apenas para manter dívidas antigas vivas, você não está investindo no futuro. Está hipotecando ele. Os nomes mudam, o mecanismo não. Nos anos 80, o Brasil tentou controlar a inflação com planos heterodoxos. Congelou preços, mudou moedas, confiscou poupanças. O problema nunca foi a moeda, foi o desequilíbrio estrutural. O governo gastava mais do que arrecadava. A solução encontrada foi emitir moeda. A inflação disparou. O poder de compra evaporou. E quem sofreu foram os trabalhadores, os aposentados, os pequenos poupadores, pessoas que não tinham como se proteger. Todo o sistema chega a um ponto de ajuste. E quando os excessos se acumulam, a conta chega. Nem sempre da forma que você espera, nem sempre no momento que você prevê. Rei Dalio passou 5 décadas estudando crises de dívida. Ele viu o México nos anos 80, quando o país praticamente quebrou e precisou de socorro internacional. Viu a Ásia em 97, quando economias inteiras derreteram em questão de semanas. Viu a Grécia em 2010, obrigada a aceitar condições humilhantes em troca de ajuda externa. Viu o Japão carregar uma dívida pública colossal por décadas, pagando o preço com crescimento anêmico e deflação crônica. Ele sabe que nenhum país quebra da noite para o dia, mas também sabe que nenhum país escapa da matemática. A dívida brasileira não surgiu agora. Ela foi se acumulando, gestão após gestão, crise após crise. Cada governo que passou pelo Planalto encontrou uma forma de empurrar o problema para frente. Fez sentido politicamente.
mas matematicamente apenas ampliou o buraco. E aqui está o problema central. Quando a dívida cresce mais rápido que a capacidade de pagamento, você entra num ciclo vicioso. Para rolar a dívida, você precisa oferecer juros atrativos. Juros altos aumentam o custo da rolagem. O custo maior pressiona o orçamento. O orçamento pressionado exige mais endividamento. E o ciclo recomeça, sempre um degrau acima. Dalio chama isso de beautiful deleveraging, quando é feito de forma controlada, com ajustes graduais e consenso social. Mas ele também sabe que a maioria dos países não consegue fazer isso. Acabam no ugly deleveraging, o ajuste abrupto, caótico, doloroso. O Brasil já passou por isso antes. E quem viveu sabe. Quando o ajuste é forçado pela realidade, ele não escolhe quem vai poupar. Imagine uma caixa d'água que abastece uma casa. Todo mês entra água pela torneira principal. Os impostos arrecadados pelo governo federal, estadual, municipal. Todo mês sai água pelas torneiras da casa. Os gastos obrigatórios, salários de servidores, aposentadorias do INSS, programas sociais, custeio da máquina pública. Até aqui, normal. Toda a casa funciona assim. Mas tem uma torneira que nunca fecha, a dívida. Ela não drena água de vez em quando, ela drena sem parar, todo dia, toda hora. E o que sai por ela não volta para a casa, vai embora. Paga juros, paga principal vencido, financia compromissos do passado. 800 bilhões por ano é o tamanho dessa torneira aberta. Agora, o problema. A caixa d'água não está aumentando na mesma proporção. A entrada de água, a arrecadação tributária, até cresce, mas não no mesmo ritmo que as saídas. E você não pode fechar as outras torneiras. As pessoas precisam de água para viver. Servidores precisam de salário. Aposentados precisam de benefícios. A sociedade precisa de serviços básicos. Então o que sobra? 3 opções. Aumentar a entrada, subir impostos, diminuir outras saídas, cortar gastos essenciais, ou deixar a caixa esvaziar aos poucos e esperar que ninguém perceba até ser tarde demais. Nenhuma dessas opções é politicamente atraente. Subir impostos gera revolta. O Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O cidadão paga imposto sobre salário, sobre consumo, sobre propriedade, sobre herança. E vê pouco retorno. Pedir mais é jogar gasolina numa fogueira de insatisfação. Cortar gastos essenciais é suicídio político. Tocar em aposentadorias, salários de servidores, programas sociais, tudo isso gera resistência imediata. Manifestações, greves, pressão eleitoral. Então a terceira opção acaba sendo a mais sedutora. Deixar a situação se deteriorar lentamente. Não fazer nada drástico, administrar a crise, empurrar para o próximo governo. E enquanto isso, a torneira da dívida continua aberta. Dalio conhece bem esse roteiro. Ele já foi encenado antes, em dezenas de países, em diferentes épocas, com nomes diferentes. Mas o desfecho é sempre semelhante. Quando você adia decisões difíceis, elas não desaparecem, apenas ficam mais caras. O sistema se ajusta, nem sempre a favor de quem seguiu as regras. Tem brasileiros que começaram a trabalhar aos 14, 15 anos. Contribuíram com o INSS desde cedo. Pagaram impostos em dia todo mês durante 40, 50 anos. Pouparam dentro da legalidade. Não sonegaram, não buscaram atalhos. Eles fizeram tudo certo, dentro das regras do jogo. Mas quando a dívida cresce mais rápido que a renda nacional, o espaço de manobra diminui. E quando o espaço diminui, decisões difíceis são adiadas. E quando são adiadas, alguém absorve o custo. Geralmente fora do sistema político, longe dos holofotes, sem voz nos debates. A perda não é abrupta, é silenciosa. Não é a poupança sendo confiscada de uma vez, como em 1990, quando milhões de brasileiros acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. É o poder de compra corroendo devagar.
É a aposentadoria que não acompanha o custo de vida. É o serviço público que deteriora, porque não há dinheiro para investir. Hospitais sem equipamentos, escolas sem estrutura, segurança sem efetivo. Quem foi disciplinado está pagando a conta, não porque errou, mas porque o sistema precisa de alguém para carregar o peso do ajuste. E aqui está a ironia cruel. Enquanto os responsáveis pelas decisões que criaram o problema raramente enfrentam consequências pessoais, o cidadão comum carrega o fardo integral. O político que aprovou gastos insustentáveis está aposentado com pensão vitalícia. O burocrata que administrou mal os recursos foi promovido. O financista que lucrou com juros altos diversificou para outros mercados. Mas o trabalhador que contribuiu a vida inteira vê seu benefício perder valor. O empreendedor que sustentou empregos vê seu negócio sufocar com impostos crescentes. A família que poupou para comprar a casa própria vê o sonho se distanciar a cada ano. Nem sempre o esforço individual é suficiente contra decisões sistêmicas. E o pior, muitos nem percebem que estão pagando. Porque a transferência é invisível. Vem disfarçada de inflação moderada, de juros altos justificados tecnicamente, de desvalorização cambial explicada por fatores externos. Mas no fundo, é sempre a mesma coisa. Quando o sistema precisa se ajustar, quem tem menos poder político paga mais. Eu acompanhei de perto a transição dos anos 90 para os 2000. Lembro de conversar com um empresário de Ribeirão Preto, dono de uma indústria de médio porte que fabricava componentes para o setor automotivo. Ele sobreviveu à hiperinflação. Aprendeu a reajustar preços todo dia. Viu a moeda mudar 5 vezes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, real. Quando o Plano Real trouxe estabilidade em 1994, ele respirou aliviado. Finalmente podia fazer um planejamento financeiro que durasse mais de 30 dias. Podia assinar contratos de longo prazo sem cláusulas mirabolantes de reajuste. Podia investir sem medo de ver tudo evaporar na inflação. Ele planejou investimentos, contratou engenheiros, expandiu a linha de produção. Acreditou que o país tinha virado a página. Mas ele me disse algo que nunca esqueci. A estabilidade não foi de graça, foi cara. E quem pagou não foi quem causou a bagunça. Ele estava certo. A estabilidade institucional costuma custar caro para o cidadão comum. Os juros altos que seguraram a inflação também quebraram empresas que dependiam de crédito. O câmbio valorizado que ajudou o consumidor a comprar importados prejudicou o exportador e destruiu empregos na indústria. O ajuste fiscal que equilibrou as contas públicas cortou investimentos em áreas essenciais por anos a fio. Esse empresário sobreviveu, mas me contou que viu vários concorrentes fecharem as portas. Não porque eram incompetentes, não porque seus produtos eram ruins, mas porque o custo de capital ficou insustentável. Porque os juros de 2 dígitos ao ano tornaram qualquer expansão inviável. E aqui está o ponto. Ele não culpava o Plano Real. Ele reconhecia que algo precisava ser feito. A hiperinflação estava destruindo o país. Mas ele também sabia que o preço da estabilização não foi dividido igualmente. Quem tinha patrimônio em dólares saiu ganhando. Quem tinha negócios altamente endividados quebrou. Quem dependia de salário fixo ganhou poder de compra. Quem tinha renda variável sofreu com a recessão que veio junto. Todo ciclo cobra seu preço, e raramente é distribuído de forma justa. Hoje, quando olho para esses 800 bilhões por ano sendo drenados só para rolar dívida, penso naquele empresário. Penso em quantos outros como ele estão tentando tocar seus negócios, criar empregos, investir no país, enquanto uma fatia gigantesca dos recursos nacionais vai para financiar decisões do passado. Ray Dalio não está olhando apenas para o Brasil quando faz esse alerta, ele está observando um padrão global. Nos Estados Unidos, a dívida pública ultrapassou 35 trilhões de dólares.
O governo americano gasta mais de US$ 1 trilhão por ano apenas pagando juros. E isso num país que emite a moeda de reserva global, que pode se endividar em sua própria moeda, que tem o mercado de capitais mais profundo do mundo. Se até os Estados Unidos estão enfrentando pressões fiscais dessa magnitude, imagine países emergentes como o Brasil. Na Europa, a Itália carrega uma dívida equivalente a mais de 140% do PIB. O Japão está acima de 250%. Países desenvolvidos aprenderam a conviver com dívidas monumentais, mas pagam um preço: crescimento medíocre, envelhecimento populacional, redistribuição de renda via inflação controlada. O Brasil não tem esse luxo. Não emitimos moeda de reserva internacional. Não temos mercados profundos que absorvam dívida indefinidamente a juros baixos. Não temos credibilidade institucional acumulada ao longo de séculos. Quando a dívida brasileira cresce, os investidores exigem prêmio de risco maior. Os juros sobem, o custo de rolagem aumenta e o ciclo vicioso se aprofunda. Dálio sabe que o Brasil está jogando um jogo diferente e muito mais perigoso do que as economias desenvolvidas. Quando a dívida cresce mais rápido que a economia, os juros precisam subir para atrair financiadores dispostos a emprestar dinheiro ao governo. Quando os juros sobem, o custo de rolagem aumenta proporcionalmente. Afinal, cada novo título emitido carrega uma taxa maior. Quando o custo de rolagem aumenta, sobra menos dinheiro no orçamento para tudo o mais: saúde, educação, segurança, infraestrutura. Quando sobra menos dinheiro, o governo enfrenta 3 caminhos: cortar gastos essenciais, aumentar impostos ou aceitar que a moeda perca valor ao longo do tempo. Nenhuma dessas opções é popular. Nenhuma gera voto. Nenhum político quer assumir a responsabilidade por medidas impopulares que trarão benefícios apenas no médio e longo prazo. Então a decisão é adiada. E o ciclo continua, sempre um pouco mais tenso, sempre um pouco mais caro. Rei Dálio não está prevendo uma catástrofe iminente. Ele está apenas lembrando que a matemática não negocia. Ela não se importa com intenções, com discursos eloquentes, com promessas de campanha. Ela apenas cobra. E quanto mais tempo você adia o ajuste, mais caro ele fica. Porque a dívida cresce com juros compostos. E juros compostos são a força mais poderosa do universo. Quando trabalham a seu favor, constroem fortunas. Quando trabalham contra você, destroem países. O Brasil está do lado errado dessa equação. E o mais preocupante: muitos dos sinais que Dálio identifica como precursores de crises já estão presentes. Déficit estrutural crescente, rigidez orçamentária impedindo ajustes, dependência de capital externo, juros reais entre os mais altos do mundo, desconfiança quanto à capacidade de fazer reformas profundas. Cada um desses sinais, isoladamente, é administrável. Mas quando convergem, formam um quadro que exige atenção. Porque quando vários indicadores apontam na mesma direção, deixa de ser coincidência. Vira padrão. Aqui vale uma reflexão incômoda. Não dá para colocar toda a culpa nos políticos. Seria confortável fazer isso, mas não seria honesto. A verdade é que a sociedade brasileira, como um todo, desenvolveu uma relação disfuncional com o Estado. Todo mundo quer mais serviços públicos. Ninguém quer pagar mais impostos. Todo mundo quer aposentadoria generosa. Ninguém quer trabalhar mais anos. Todo mundo quer estabilidade no emprego público. Ninguém quer discutir privilégios. Empresários querem subsídios e proteções. Trabalhadores querem garantias e benefícios. Todos querem que o governo resolva seus problemas, mas ninguém quer assumir o custo. Políticos são racionais. Eles respondem a incentivos. E o incentivo dominante no Brasil sempre foi: prometa mais, entregue mais, empurre o custo para frente. Quem fez diferente perdeu eleição. Então, sim,
Os políticos têm responsabilidade, mas nós, cidadãos, também temos. Porque elegemos quem promete mundos e fundos. Porque protestamos contra qualquer ajuste. Porque exigimos direitos sem aceitar deveres. A dívida de 800 bilhões por ano não caiu do céu. Foi construída, tijolo por tijolo, promessa por promessa, ao longo de décadas. E enquanto não houver maturidade coletiva para enfrentar esse problema, ele continuará crescendo. Dálio sabe disso. Ele viu sociedades que conseguiram fazer ajustes dolorosos com consenso e sobreviveram mais fortes. E viu sociedades que empurraram até não poder mais e pagaram um preço terrível. A diferença não está na inteligência dos líderes. Está na disposição da população de aceitar verdades difíceis. Não é sobre medo, é sobre lucidez. Entender que o Brasil gasta 800 bilhões por ano só para rolar dívida não te torna pessimista. Te torna consciente. Clareza vale mais do que pressa. Você não precisa vender tudo amanhã, sair do país ou entrar em pânico. Mas precisa saber onde está pisando. Precisa entender que o terreno é menos firme do que parece nas manchetes otimistas. Os ciclos não punem quem observa, punem quem ignora. Ray Dalio aprendeu isso observando décadas de crises, estudando séculos de história financeira, conversando com gestores de países inteiros. Ele viu esse filme antes, várias vezes, em diferentes idiomas, com atores diferentes. Mas o roteiro é sempre parecido. Você pode aprender sem precisar viver todas as cenas difíceis. Quem reconhece o ciclo cedo não precisa correr depois. Tem tempo de se preparar. Tem tempo de diversificar. Tem tempo de proteger o que construiu. E mais importante, tem tempo de cobrar dos líderes políticos uma postura diferente. Porque enquanto a sociedade aceitar passivamente que 800 bilhões por ano sejam drenados apenas para manter dívidas antigas vivas, nada vai mudar. O primeiro passo sempre é enxergar o problema com clareza. Dalio está oferecendo essa clareza. Não como catastrofista, não como vendedor de soluções mágicas, mas como alguém que conhece profundamente a mecânica dos ciclos econômicos e que sabe que ignorá-los nunca foi uma estratégia vencedora. A matemática não espera, ela apenas trabalha. E enquanto o Brasil gastar quase 10% de tudo que produz apenas para rolar compromissos do passado, o futuro continuará sendo hipotecado. Alguém vai pagar essa conta. A pergunta não é se, é quando e quem. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também merece entender o que está acontecendo com o dinheiro que todos nós pagamos em impostos. Não é sobre espalhar medo, é sobre espalhar clareza. E se você quer continuar recebendo análises assim, sem promessas mágicas, sem pânico fabricado, só contexto honesto sobre economia e ciclos, deixe seu like e se inscreva no canal. Quem entende o jogo não precisa torcer para dar certo, apenas joga melhor.